Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre as adaptações. Para ser mais específico, sobre as adaptações mais modernas de séries. E o grande exemplo foi para dar início para falar de Entrevista com o Vampiro. E lá eu passei um pouco para falar sobre adaptações de filmes para jogos e jogos para filmes. Mas foi algo muito breve, pois não era o foco do filme. Do vídeo, eu sempre falo filme em vez de vídeo. Não era o foco do vídeo. Só que atualmente, com o lançamento do Borderlands, deu um estalo na minha mente, eu comecei a lembrar algumas coisas, comecei a pensar em outras, e também falar brevemente sobre um assunto que já vem do canal aí, que é para falar sobre os jogos do Anjos da Noite. Aqui vai ser uma ideia completa sobre o jogo do Anjos da Noite? Não será. Mas acho que é interessante a gente começar a falar sobre este mundo das conversões, das adaptações. Por quê? Porque videogames, bem, pra quem não sabe, eu sou um aficionado por jogos, eu gosto muito de jogar videogames, jogos no geral. Tem live no canal todo domingo aí, vai ter live no canal que eu vou estar jogando alguma coisa, mas o foco nunca é apenas o jogo, e sim a conversa que a gente pode ter entre vocês e eu. Mas eu gosto muito de jogar e isso não é, acho que vai ser uma surpresa pra ninguém. E uma coisa que é interessante, que é muito difícil, por muito tempo, quando eu era moleque, até no começo da minha vida adulta, eu sempre me perguntava por que as adaptações de jogos não davam certo. Qual era o erro, né, no universo que fazia isso acontecer? Apesar de ter alguns exemplos antiguinhos que foram muito interessantes. Porém, o lado inverso eu acho que é muito pior em escala. Eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, mas vamos falar então do mundo dos filmes para os jogos. Depois a gente volta para esse assunto. Neste mundo, nós teremos então o que é chamado em inglês de tie-in. Tie-in é amarrado em conjunto. É como se fosse um extra, né? Alguma coisa para se colocar. Então, isso aí é desde sempre. Acho que um dos exemplos mais antigos que nós teremos é o jogo do ET. ET, o extraterrestre, né? Tem um jogo de Atari. Então, daí a gente já vê que esse processo não é um processo de começou agora. Não, isso já existe há muito tempo. E gera até mesmo exemplos bizarros, que eu acho que é bem interessante. Por exemplo, Street Fighter. Street Fighter tem o jogo Street Fighter, que é um clássico dos jogos de luta, inominavelmente é jogado até hoje, com torneios, lançamentos, caramba 4. Teve um filme do Street Fighter há muito tempo atrás. E este filme gerou um jogo. Então tem um jogo baseado no filme de Street Fighter que é baseado no jogo. Deu pra entender, sabe? Então, esse mundo de fazer jogos baseados em filmes não é novidade, não vai embora tão cedo e vai continuar. E a gente vai ter peças raras aí, peças horríveis, como o próprio jogo de Anjos da Noite. O jogo do Blade, querendo ou não é dos melhores. E aí a gente vai ter essa mesma transição. Blade é uma HQ transformada em filme e tem um jogo baseado no filme, não é baseado na HQ. Olha só que interessante. E o visual do Blade, eu joguei por algum tempo, eu não terminei ainda, mas que não vou terminar dessa vez, o Marvel Midnight Suns. E o Blade, apesar de não ter a voz do Wesley Snipes, o visual dele é claramente inspirado no visual Marvel. Mas fazer o quê? É ótimo, eu gostei muito do jogo e do Blade naquele jogo. E isso vem desde sempre. E são adaptações geralmente muito ruins. Temos, é claro, as suas exceções. Muitos vão falar sobre os jogos de Play 2 do Senhor dos Anéis, que são realmente boas adaptações. Não tenho o que dizer, são muito boas. Muitos dos jogos do Senhor dos Anéis têm uma qualidade pelo menos média, né? Acho que são raros os jogos que têm uma qualidade ruim. O do meu conhecimento. Tem alguns que não vão muito pro meu gosto, mas fazer o quê? Um que é o meu Conquest. Nossa, é Battlefront, só que com o Senhor dos Anéis. Muito filme que vai fazer sucesso
principalmente do qual possa ter uma audiência que poderia ter alguma coisa a ver com um jogo, vai ter jogos, por exemplo, de coisas bizarras como Duro de Matar, que é o Die Hard. Nós teremos jogos como De Volta para o Futuro, Família Addams. A lista é gigante. Você colocar ali, você vai ver na Wiki mesmo, sabe? Na Wikipédia, que é uma péssima fonte na maioria das vezes, mas demonstra a quantidade gigantesca de materiais que já foram feitos. É abissal o tanto de filmes que viraram jogos e eu posso chutar que a maioria deles, eu acho que 80% mais, são coisas esquecíveis, horríveis, com pouca inspiração. Geralmente estúdios que foram pagos para fazer algo muito rápido, baseado. O próprio Van Helsing, que tem também um jogo que é legalzinho, mas assim, é uma cópia de Devil May Cry 1. Uma cópia meio mal feita. E é interessante porque é sempre geralmente desse jeito. É uma cópia ou inspirado num jogo famoso da época para tentar vender alguma coisa baseado no seu gosto do filme. Assim, quem nunca foi enganado por isso, sabe? Antigamente, hoje em dia eu não sei se as pessoas ainda se levam por isso ou algo assim, mas antigamente, o povo da minha geração pra baixo, todo mundo foi enganado por isso fácil. Fácil. Né? E tem, então, essas ideias geniais que as pessoas têm, mas é feito tudo muito sem amor, muito sem paixão. E tem muita coisa bizarra, porque eles querem colocar coisas totalmente insanas. Porque, vamos lá, vamos pegar o exemplo de Anjos da Noite, ou o exemplo da maioria desses que eu tô falando. Qual é o erro pra mim? O erro é que eles querem recontar a mesma trama ou pegar elementos daquela trama e jogar tudo de novo. Sabe, você fazer coisas do tipo, ou no caso do Blade nem foi assim, mas ainda assim não fizeram nada de inovador o suficiente. Tem suas partes inovadoras, mas fica muito bizarro. Eu acho que a gente precisa repensar muito nesses critérios de filmes para jogos e se realmente compensa, se precisa ser feito algumas dessas adaptações, porque elas vão continuar existindo, elas vão continuar sendo feitas. Hoje em dia eu vejo que é muito mais feito no mercado de celulares, né? É mais barato de fazer o jogo, vai ter uma amplitude maior, você pode fazer um jogo de graça com microtransações. Existe todo um paralelo ali de coisa. Então, antigamente se vendia os jogos físicos, hoje em dia se faz as microtransações. E você continua usando IPs, né? O Intellectual Properties, né? Que é... sei lá, qual seria a ideia base em português? A ideia, né? A ideia é ela registrar o copyright de alguma coisa para poder vender algo ruim. Eu não tô falando que fazer esses jogos são ruins ou fazer um jogo celular é ruim, sim, que do jeito que é feito, como é feito, o jeito que a indústria faz é péssimo. Só para deixar um ponto claro, é que tem muitos bons jogos que não são necessariamente baseados em filmes, e sim em IPs, em franquias, né? Vou pegar meu clássico de Star Wars. Star Wars tem muito jogo bom, mas que tem nada a ver com o Star Wars. KOTOR, tudo bem que o Battlefront pega muita coisa da história dos filmes, que não é recontar os filmes de um jeito diferente, mas pelo menos tem uma ação interessante. O Senhor dos Anéis tem muitos IPs, tipo, você vai pegar entre o Shadow of Mordor, Shadow of War, entre outros, tem nada a ver com os filmes. É uma ideia, é uma IP. Mas para cada Lord of Shadows a gente vai ter um Gollum ou um King Kong também. Então, tem que tomar cuidado com as franquias no geral. Elas podem ser muito bem aproveitadas, como podem esses desastres aí que acontecem de tempos em tempos. Assim, e Gollum e King Kong, a gente não tá falando de um remoto passado 300 anos atrás. Aconteceu aí, faz pouco tempo. Do outro lado da moeda, nós temos então os
filmes que foram baseados em jogos. Estes, por muito tempo, muito tempo, foram médios para péssimos. Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, que é o filme do Mortal Kombat. O primeirão, lá de sei lá que ano. E esse filme, se eu paro pra ver ele hoje em dia, ele não é um filme bom, ele é um filme médio. Mas em comparação com o que nós tivemos, é o melhor que a gente vai ter naquela época. Até mesmo, já um tempo depois, Resident Evil, o primeiro. O primeiro filme, ele não é tão ruim assim, tá? Ele não é ótimo, mas ele não é tão ruim assim. Ele tem uma história interessante. Fidelidade não precisa de fidelidade, tá, gente? Se quer fazer uma adaptação, faça. Precisa trocar coisas. Eu entendo. Mas tem que ser bom dentro da própria mídia. E é médio. Aí do 2 em diante eu já dá uma boa degringolada. Não tem muito o que fazer. Tem alguns casos, como por exemplo o do Tomb Raider, né, do Lara Croft, Tomb Raider, né, da Angelina Jolie, que é interessante, sabe? Tem um aspecto, tem alguns aspectos que você fala, nossa, tem algumas ideias bem legais. O Prince of Persia, que muita gente gosta também do filme. Eu não assisti esse filme até hoje. E algumas outras peças aí que a gente vai ter de médio. Eu não consigo falar que nenhum desses filmes é bom. Eu não consigo falar, nossa, que filme, me marcou pro resto da vida. Não, eu lembro porque eu lembro mais da franquia, né, da YP do que qualquer outra coisa. E nos tempos imemoriais de quando eu era moleque. Hoje em dia, nós já temos algumas franquias que conseguem, sim, se distanciar. Tem o filme do Mario, que eu não vi, mas sabe, você vendo eu vejo pelas pessoas que gostam da franquia, né, falando com pessoas que gostam da franquia, é um filme bom, é um filme divertido, eu tô indo pela palavra dos outros, mas assim, é um consenso que a gente consegue ver. Você pega os consensos dos outros filmes, você vai ver que isso é bem ruim. E eu tô falando da crítica popular, não tô falando da crítica de cinema, tá? A especializada do pessoal que faz cinema. Porque é o que eu sou popular. E neste caso, beleza, tem o Fallout. O Fallout é uma outra que eu olhei e falei, nossa, que interessante, eu gostei da série do Fallout. É perfeita? Não. É mediana? É acima da média, eu diria. Melhor do que a média. Aí, de novo, a gente tem pra cada Fallout, a gente vai ter um King Kong, que é o Anéis de Poder, que é péssima. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei nesse canal, mas pra mim, qualquer coisa que vai mexer com Star Wars e Tolkien, né, o Senhor dos Anéis, Terra-média, tem que ser perfeito. Qualquer coisa abaixo de perfeito é ruim. Então, a série é ruim, sabe? Dos Anéis de Poder. Mas tinha um grande potencial. Eles quase conseguiram. Quase conseguiram mesmo. Faltou pouco. Só que esse pouco que faltou fez falta. Tá? Não tem muito o que fazer. Tá bom? E aí a gente coloca em perspectiva essa ideia desses filmes. O quanto que eles sofreram. O quanto que eles conseguiram, sabe, aos poucos ir se moldando. Até nós chegarmos em alguns casos, como de novo o Borderlands, que está sendo amassado pelas pessoas. E ao mesmo tempo, e aí acho que a gente vai ter uma grande crítica sobre o corporativismo dentro do nosso mundo. Eu acho que a gente vai ligar bem interessante isso com o nosso mundo no geral. O nosso universo geek, nosso universo que nós vivemos, nós consumimos como entretenimento, que o nosso universo ele sofre com um corporativismo muito grande. O nosso meio de jogos, filmes, o Caramba 4, esses nichos, é muito lucrativo. É bem lucrativo. Então as pessoas querem retirar o máximo do que elas acham que tem direito. Só que isso tem cada vez mais nos dado produtos medianos, produtos sem paixão. Eu não estou dizendo que todos, não é uma generalização de todo mundo, é boa parte.
Vai ter tem jogos muito bons, tem filmes muito bons. Óbvio que tem. Não adianta falar que não tem. Não é aqui para criticar todo mundo, e sim para criticar a maioria. Nós mais vemos o taxamento ruim dessas mídias do que qualquer outra coisa. Nós mais vemos o taxamento péssimo disso. Taxamento assim, de taxar, as pessoas taxam isso como ruim, péssimo. E tem o seu lado por detrás. Nós estávamos acostumados neste mundo, é um mundo de paixão, tá? E eu não estou dizendo de paixão de amor, de casal, trisal, caramba, quatro. Eu tô falando de paixão pelo que se faz, tá? Você ter amor pelo que você gosta de fazer. Você fazer um jogo, esse jogo você colocar tudo de si. Hoje em dia, eu vejo muito mais isso em jogos indie. Os jogos indie, eles colocam coisas muito, muito legais. E um grande exemplo, que não é um indie, tá? É um estúdio que cresceu, e que foi dada uma verba gigante para eles, que é o Larian Studios, conhecidos também como os desenvolvedores de Baldur's Gate 3, que é um marco de qualidade, de tudo no jogo é genial. Só que dado ao cenário atual, desmontou o mundo. Só que esse tipo de nível de jogo não é tão novo assim. Temos jogos que, claro, devido à tecnologia, devido ao meio do tempo, são diferentes, mas tem ideias, conceitos e tudo mais tão parecidos quanto. Não estou falando que é melhor do que Baldur's Gate, e sim que tem precedentes para isso. Mas é um jogo que demonstra paixão por fazer jogos. Eu não estou falando somente paixão sobre Dungeons and Dragons, ou não somente paixão sobre D&D, não somente paixão sobre RPG, e sim sobre jogos. O jogo é bom. Como um jogo. Esse jogo não precisaria usar o quinta edição. Esse jogo não precisaria usar a lore, né, a história de D&D para ser bom. Ele seria um jogo bom sem isso. Essas duas coisas só serviram de portal inicial para ganhar uma visibilidade muito maior do que teria este estúdio que já tinha feito peças muito boas de RPG. Só que essa paixão demonstrou um retorno em capital. E esse corporativismo que nós vemos hoje em dia, acho que acaba por esquecer isso. Isso, na questão de adaptações de filmes, de tudo, tudo isso tá tudo ligado, é coincidência. Eu acho que uma vez que nós temos pessoas que querem o dinheiro, e eles falam assim, olha só, se nós colocarmos fizermos um jogo sobre, sei lá, caça-fantasmas, nós teremos dinheiro. Então pega um estúdio, dá R$10 por estúdio, e fala, faz um jogo. Qual? Não, faz um jogo aí. Você tem 2 dias, mas não dá pra fazer um jogo já $10 2 dias. Quer? Não quer, a gente arranja outro estúdio. E vai ser feito em outro estúdio. Tem estúdio que tem contrato um com o outro. Mesma coisa com filme, mesma coisa com atores, mesma coisa com um bando de coisa. A gente vai ter esses contratos que vão forçar e vão sair, sabe? Essas adaptações vão sair, esses jogos vão sair, vai sair. Não tem o que fazer. Eles existirão por algum tempo no ecossistema. Eu acho que nós nunca nos livraremos totalmente destes. Só que um projeto que se tem paixão, um projeto que se tem um quê a mais, é sempre legal. Você colocar um pouco da pessoa por detrás. São inúmeros projetos que a gente vai poder ver como que tem essa ideia de paixão. A maioria das coisas que você for ver vai ter isso por detrás. São pessoas querendo fazer algo muito interessante e não ganhar dinheiro. Então eu acho que
fica muito por essas das pessoas, das adaptações. E eu quero que as pessoas prestem atenção nisso. Não somente no futuro, mas no passado. Dá uma procurada sobre que jogos vocês têm uma equipe apaixonada e que jogos tiveram muito dinheiro só para fazer algo rápido. Vai ser interessante a relação entre os dois paralelos. Eu gosto muito, de novo, de filmes, jogos, o Caramba 4, e tem todo um enredo aí para a gente prestar atenção, que eu acho que o Borderlands ele explodiu essa nova linha para a gente poder conversar sobre adaptações, porque apesar de termos boas hoje em dia, a gente tá vendo só o que tá prestando, porque as pessoas só prestam atenção nisso. Tem muita coisa mediana que deveria ser vista e que tá ganhando dinheiro e que passou desapercebido, mas é mediano, então ninguém acha ruim. O mediano, não sei, não deveríamos passar tanta mão na cabeça do mediano de vez em quando. Mais um vídeo estranho de quarta-feira. As quarta-feiras estão servindo para isso, para poder fazer esses vídeos mais conversas com vocês, com um pouco menos de edição, menos roteiro, menos script, mais algumas ideias que vêm me ocorrendo enquanto eu trabalho com este canal, enquanto eu trabalho com as mídias que eu gosto, né? O Anjo da Noite, Blade, Van Helsing, Castlevania. Então eu vou fazendo essas análises que eu nunca consegui basicamente colocar tipo num vídeo, falar como é que eu vou colocar isso no vídeo, como é que eu não vou colocar isso no vídeo. Só que esses pensamentos ficam na minha cabeça, eu falo, não, acho que deve ter alguém que vai querer dar uma ouvida, só para eu poder colocar à frente algumas coisas que eu acho que tem que ser ditas, mas eu acho que eles nem sempre ganham espaço nos meus vídeos, porque fazer o que? É a vida. E, bem, é isso aí. Eu tenho um bando de outros vídeos aqui. Se você quiser ver sobre Anjos da Noite, Blade, se caiu aqui de paraquedas, não sei. Pra quem gostar de true crime, né? Essas coisas, mistérios. Eu tô com. Eu não, né? Eu tô fazendo só a edição do canal aí da Rita de Cássia, também conhecida como a minha esposa. E eu tô fazendo edição, fazendo edição pros vídeos dela e ajudando na edição e parte mais técnica, tá? Só a parte técnica, todo o roteiro, tudo é dela. Tá bem legal, tá bem interessante. Já tem um que é sobre o caso do Castelinho da Rua APA. Se eu não me engano, até esse vídeo sair, já vai ter um sobre o edifício Joelma, que é pesado. Bicho, é um dos maiores catástrofes da cidade de São Paulo. Muito, muito legal. E vale a pena. Então, pra quem gostar desse tipo de coisa, lá dá uma olhada. Pra quem não gostar, sem nenhum problema, vejo todo mundo então aí na próxima.